Nesta aula, a gente vai estar falando agora um pouco sobre os tipos de nuvens. Falamos bastante aí sobre os relevos, os tipos de relevos, os agentes de relevos. Aí falamos um pouquinho aí sobre a questão de curvas de nível, topografia, a questão aí da leitura dos mapas táteis, né? Que é a questão das pessoas deficientes e pessoas normais também, que usam esse tipo de mapa para estudo. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho dos tipos de nuvens nessa aula, tá? Então vamos começar. Então, na realidade, a gente já está acostumado a olhar para o céu e ver diferentes tipos de nuvens. Ou melhor, a gente olha para o céu e para pessoas que não têm uma visão um pouco mais ampla, nuvens tudo é igual, né? Então nuvem é nuvem e tudo é igual. E tudo tem um formato quase que parecido. Porém, na prática e tecnicamente, elas têm umas pequenas diferenças, tá? Então nós vamos ter aí diferentes formatos de nuvens e, claro, suas diferentes formas em diferentes regiões do nosso planeta, tá? Então, o que é a nuvem? Ao qual está dizendo aqui, a nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em um seu estado líquido ou ainda de ambos ao mesmo tempo, que se encontram em suspensão na atmosfera, após terem se condensado ou liquefeito em virtude de fenômenos atmosféricos. Ou seja, na realidade, é o que? A água que estava na superfície terrestre se condensou, né, evaporou, e aí então foi se formar, foi na verdade congelar acima da atmosfera, né? E aí então nós temos essa formação das nuvens. Então, ó, os tipos, ou melhor dizendo, essas nuvens, na verdade, é o que? O congelamento da água evaporada, que falam aqui, né? Fenômenos atmosféricos. Com o aquecimento da água, essa água evapora e vai estar formando aí essas nuvens acima de nós, tá? Então, os tipos se diferenciam de acordo com a altura, onde se formam a base e o topo, onde estão localizadas. Porém, a altura pode variar de acordo com a latitude do local. Aquela questão, muitos se perguntam, a que altura estão as nuvens? Qual é a altura das nuvens? E aqui ele fala, né? Essas nuvens, elas vai depender muito do lugar, muito do local onde ela está se formando. E aí, então, essa altitude vai variar muito de acordo a latitude, a qual fala aqui. O que é a latitude? De acordo com a distância da linha do Equador para os polos, ela vai estar variando a sua altura de formação, tá? Então, há lugares que as nuvens chegam a ser extremamente baixas e outros extremamente altos, que é o que nós vamos ver aí à frente. Assim, de acordo com a aparência, as nuvens se dividem em três formas diferentes, que são principalmente cirros, estratos e cúmulos, podendo ainda ser altas, médias e baixas, que são as altitudes dessas nuvens, que são as nuvens formadas em altas altitudes, em médias altitudes e em baixas altitudes. Lembrando que na realidade essas nuvens ela tem suas determinadas características, tá? Então a gente vai estar vendo aí. Então, como nós tínhamos falado, aqui nós temos uma imagem, a qual mostra aí a altura e o formato de como essas nuvens acabam se tomando, se formando, tá? Então aí nós temos aí, começando de baixo, né, da superfície terrestre. Então nós temos as nuvens baixas, que elas vão aí de baixas altitudes a 2 quilômetros de altura, tá? De altitude. E aí então essas nuvens são chamadas de nimbostratos. E tem as cúmulos, as estratos cúmulos e as estratos. Então essas nuvens baixas aqui, elas acabam se formando nessas regiões mais próximas da Terra. Lembrando que essa outra nuvem aqui, a cumulonimbus, ela tem uma formação bem baixa, a sua base. Tá? E o topo
vai se estender até a altitudes acima de 7 quilômetros. E aí então nós temos essa cumulonimbus como uma nuvem mais comprida em termos de altitude. Então, nós temos aí as nuvens médias, que são as nuvens médias aqui, essa cumulonimbus, como já foi destacado, e a altocúmulos e altoestratos. Então, são nuvens que já estão a uma altitude média, até 7 km de altura. Acima de 7 km, nós temos aí as nuvens altas, chamadas aí de cirros, estratos, as cirrocúmulos, que geralmente são as nuvens que se formam nos polos do nosso planeta, que é o que nós também vamos estar vendo aí mais à frente, as características de cada uma e onde elas se formam, tá? Então aí nós temos essas características. Lembrando que essas nuvens, na verdade, elas têm umas características bem próximas, se parecem basicamente, porém um olhar mais técnico, mais experiente, pode estar identificando, principalmente aquelas nuvens quando ela vem muito carregada, muito escura, que aí a maioria das pessoas já identificam como sendo nuvens de chuva, nuvens que estão muito carregadas por água, e aí então quando fecha o céu já dá a entender que ali já vai ter uma precipitação, já vai acontecer uma chuva, tá? Então, as características de cada uma aí, a gente vai começar aí com as nuvens baixas, que internacionalmente existem 5 denominações para tipos de nuvens que se encontram no estágio baixo, que é a 2 km da superfície, né? Então, nós temos a cúmulos, que é o tipo de nuvem, que é essa da foto aqui que nós estamos vendo. Essas nuvens, elas ficam isoladas, que apresentam uma base sensivelmente horizontal, tem contornos bem definidos, uma cor bem branca quando iluminada pelo sol, provoca chuvas na forma de pancadas, constituídas principalmente por gotículas de água, mas podem conter cristais de gelo no topo. Tá? Então, ela tem essas gotículas de água, mas também podem ter esses cristais de gelos na sua composição, na sua formação. E aí, então, na questão aí da sua tonalidade, com a luz do sol, ela acaba ficando bem esbranquiçada, bem branca. Temos as nuvens congestos. Essas nuvens aqui, a gente costuma sempre estar vendo ela aqui sobre o nosso sol de Anápolis, sobre o nosso céu de Anápolis, né? Então aí a gente já tem uma familiaridade muito grande com esse formato aqui. Então elas têm bordas protuberantes no topo e considerável desenvolvimento vertical para cima, né? Então um crescimento na, na vertical. Então, indica profunda instabilidade e favorecimento por escoamento ciclônico em altitude. Então, essas nuvens aqui ela tem uma estabilidade muito grande. A outra, que já é um indício de tempestades, que é a cumulonimbus, tá? Que é aquela nuvem grandona que a gente viu lá no segundo slide, que nós temos aí uma nuvem que se forma desde baixas altitudes até altas altitudes. E aqui no caso ela tem um formato de uma bigorna. Para quem conhece uma ferramenta chamada de bigorna, ela tem esse formato aqui, ó. O topo largo, o meio estreito e a base mais larga também, tá? Então geralmente apresenta a forma de característica de uma bigorna, né? É uma nuvem mais escura, formada por grandes gotas de água e granizo, podendo conter cristais de gelo no topo. E está sempre associada a tempestades fortes com raios e trovões. Tá? Então essas nuvens aqui é as que provocam muito esses trovões fortíssimos, as tempestades e raios. Tá? Então aqui nós temos esse tipo de nuvem. Agora aqui nós temos a estratocúmulos, que são nuvens cinzentas, essas nuvens cinzentas ou esbranquiçadas, é formada por gotículas de água e estão associadas a chuvas fracas. Então aquelas chuvinhas fraquinhas, que geralmente vem muito associado aí com o sol, né? Sol e chuva ao mesmo tempo. Então é esse tipo de nuvem aqui que provoca essas chuvas, tá? Então
essa formação de chuva já tem essa característica. Há estratos, que são nuvens cinzentas que provocam chuvisco, aquela chuvinha bem fina, que geralmente costuma passar horas e horas acontecendo essa chuva, ocorrendo essas chuvas fininhas. Então elas apresentam cor cinza forte, com base uniforme, costuma cobrir o sol ou a lua, ou seja, nublar o tempo, né? Nublar aquele local. Então esse tipo de chuva aqui, de nuvem, geralmente apresenta essa característica aqui. As nuvens médias apresentam três denominações para as situações em estágio médio, para essas altitudes. Então, de 2 a 8 km em latitude tropical, no caso nas regiões tropicais aí, elas apresentam essas altitudes. Então, 2 a 7 km em regiões temperadas e de 2 a 4 km na região polar. Então, dependendo do tipo de nuvem, elas apresentam essas características em termos de altitude, essas três características. Então, a nimbus stratus, que são nuvens de grande extensão e base difusa formadas por gotas de chuva, cristais ou flocos de gelo com cor bastante escura. Então, tem essa característica, essa nimbus stratus. Então, a altos stratus assemelha-se a um lençol cinzento aqui, no caso dessa imagem. Às vezes azulado, sempre tem umas partes finas que permitem ver o sol, é formada por gotas de chuvas e cristais de gelo. Tá? Então, esses tipos de nuvens que geralmente estão presentes aí em regiões temperadas, de vez em quando aqui na nossa região tropical também apresenta. Então, com essas características aqui de altitudes, tá? E essas nuvens aqui, quem nunca viu olhando para o céu? Então, é conhecida como altocúmulos. Então, às vezes a gente olha para o céu, porém a gente nunca lembra desses nomes diferentes, que são os nomes de cada tipo de nuvem. Então, essa daqui não é tão estranha, bem familiar. E qual é a sua característica? Elas são nuvens cinzas, às vezes brancas, que apresentam sombras próprias e têm a forma de rolos ou lâminas fibrosas ou difusas, raramente contém cristais de gelo. E por entre as nuvens deste tipo é possível enxergar pedaços do céu claro. Então são nuvens, como se diz, meia ralas, né, a qual o sol consegue passar entre elas. E aí então a gente daqui consegue ver o céu do outro lado, que é o céu azul, né? Então, por fim, nós temos as nuvens altas. Tem três denominações para a formação em estágios altos também. Então, de 6 a 18 quilômetros na região tropical, de 5 a 14 quilômetros região temperada e de 3 a 8 quilômetros na região polar. Então, cada região dessa aqui, na tropical, temperada e polar, tem essas suas determinadas altitudes de formação também. Então, as cirros, as nuvens cirros, que essa forma de nuvem aqui, elas são nuvens com brilhos sedosos, isoladas e formadas por cristais de gelo, parecendo convergir para o horizonte. Podem se formar da evolução da bigorna, da cumulonimbus e variação filos ou fibratos e uncinus espisatos ou notus ou densos. Então, esses tipos de nuvens aqui dá origem também a esse tipo de nuvem, a cirrus, né? Então, a cirrocúmulos, nuvens braças compostas quase exclusivamente por cristais de gelo agrupados em grânulos semitransparentes, variações estratiformes, lenticulares e castellatos. Então, também dá essa formação de nuvem aqui, a cirrocúmulos, que também é outro tipo de nuvem bem familiar. Tá? Então, cada característica ou cada tipo de nuvem tem sua altitude a qual são formadas, lembrando disso. E nós temos esse formato de nuvem aqui, essa forma, né, que são a cirrus stratus, nuvens parecidas com um véu transparente que dão ao céu um aspecto leitoso, constituído por cristais de gelo. Aí variações de fibratos e nebulosos,
tá? Então, esse tipo de nuvem aqui, que também é uma das formas, tá? Então, cada tipo de nuvem aí tem seu nome específico. Então, com essa breve explicação aí sobre os tipos de nuvens, que é algo que a gente às vezes não dá muita importância, né? E aí, então, a gente acha meio estranho esses vários tipos de nome dados aí para esses diferentes tipos de nuvens. Então, cada uma tem um formato, uma forma e um nome específico. E cada uma tem uma altitude, né, referente à latitude no seu modo de formação, na sua forma de formação. Então, na realidade, variam aí de 2 a acima de 8 quilômetros de altitude a formação dessas nuvens. Tá? Então, cada uma com sua especificidade. E aí, então, a maioria, na verdade, todas elas, né, formadas por gotículas de água, que algumas chegam a ter cristais de gelo. Tá? Então, aí tem essas características e os tipos de nuvens. Então, eu espero que com essa aula vocês tenham compreendido um pouquinho aí sobre esse tema, tá? E aí, então, que possam estar respondendo à atividade. E no caso de dúvidas, lancem as dúvidas lá no grupo e principalmente lá no Classroom, né? Para vocês estarem respondendo, ok? Então, boa aula para vocês.